aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou super feliz porque tenho percebido a evolução de vocês, como vocês estão se desenvolvendo nessas aulas, tá certo? E tenho orado por vocês para que a cada vez que vocês forem fazer tarefa, Deus dê muita sabedoria a vocês. Então, agora vamos continuar nossa semana de aula, né? Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, vamos começar com a língua portuguesa e vamos fazer uma revisão, ok? Segunda-feira eu apresentei para vocês o que é verbo e agora eu quero fazer uma revisão desse assunto. E nesse primeiro PowerPoint eu trouxe para vocês o exemplo de alguns verbos, tá certo? Primeira coisa que eu quero lembrar você, o que é verbo? Verbo é uma palavra, ok? E esta palavra, ela vai dizer ou uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Uma ação, né? Olha aqui, respeitar, amar, falar, estudar, certo? Brincar. Fenômeno da natureza seria chovendo, não é? Geada, frio, tá bom? Tempestade, coisas que vêm da natureza. Então, são verbos que exprimem, que mostram fenômenos da natureza. Então, verbo é toda palavra que transmite a ideia de uma ação ou de um estado, tá certo? Então, pular, brincar, sorrir, amar, ler, falar, né? Tudo isso são verbos. E aqui, olha, trouxe aqui mostrando para vocês. Escovar não é uma ação? Escovar, limpar, vestir, cozinhar, dormir, andar, jogar, chutar, tocar. Tudo isso são ações, portanto, são verbos. Ok? E como é que os verbos eles podem aparecer? Ou melhor dizendo, quais são os tempos? Então, aqui nós vemos que os verbos, seus tempos verbais são passado, presente e futuro. O que já passou, como exemplo, nós temos aqui, ó. A Ana escreveu um texto. O verbo é a palavra escreveu, que vem do verbo escrever. Bom, mas olha como ele foi escrito aqui nesta frase. Escreveu. Ficou no passado. Escreveu. Tá bom? Esse é o primeiro tempo do verbo. Nós vemos também o verbo no tempo presente. E está aqui a frase, no tempo presente. A Ana escreve um texto. Então, olha aqui, o mesmo verbo, e agora ele está escrito assim, escreve. Então, quer dizer que o ato está acontecendo naquele momento. Ela ainda está escrevendo, tá bom? Aqui, ó, ela escreveu, né? É como se eu dissesse também assim para vocês. Fulano, Eliel, Bianca, Luan, Laís, Maria Luísa, fez a tarefa. Então, fez. Agora, se eu disser, está fazendo a tarefa. Então, fazendo é um ato no presente, tá bom? Então, escreveu foi no passado. Escreve está no presente. E agora aqui, o último tempo verbal é o futuro. E aqui a frase diz assim, a Ana escreverá um texto. Então, escreverá demonstra uma ação que ainda vai acontecer, tá bom? Então, ó, só revisando. Escreveu, ficou no passado. Viajou, ficou no passado, certo? Caminhou, leu, tudo isso ficou no passado. Agora, escreve,
está no presente, a ação está acontecendo. E escreverá está no passado, é algo que ainda vai acontecer. Então, os 3 tempos que o verbo aparece são esses: passado, e a gente viu também que ele pode ser chamado de pretérito, é a mesma coisa de passado. Passado, presente e o futuro, ok? E eu trouxe aqui um verbo conjugado nos 3 tempos. O verbo é o verbo andar, ok? No presente. E eu destaquei aqui, ó, a terminação do verbo. Isso aqui, gente, vai ser uma regra para todos os verbos que você for conjugar. Então, por isso que eu trouxe destacado nas cores, vermelho, verde e amarelo, certo? A base do verbo é isso aqui, ó. AND, do verbo andar, tá bom? Mais tarde a gente vai aprender as terminações dos verbos, porque tem verbo na terminação ar, ir, tá bom? Mas isso aí é assunto para outra aula. Mas a base aqui do verbo andar é AND, tá bom? Então, aqui, essas terminações aqui na cor vermelha é a transformação, é como você vai escrever este verbo. Então, vamos lá. O verbo é andar. No presente, como é que fica? Lembrando a vocês que a gente, para conjugar o verbo, temos como auxiliares os pronomes pessoais, tá bom? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Temos que ter o auxílio deles. Então, no presente fica eu ando. Não é uma ação que está acontecendo? Eu ando. Tu andas. Ele anda. Tá bom? Então, o tu sempre vai estar no plural, ó. Andas. Tu andas. Ele anda. Nós andamos. Vós andais. Eles andam. Certo? Então, no presente é aquela regrinha que eu expliquei. O presente e o pretérito vai terminar com M, ó. E o futuro sempre é com AOTIL. Vamos chegar lá. Então, eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais e eles andam. Tá bom? Então, a terminação vai ser sempre assim. No presente, no pretérito ou no passado. Eu andei. Não ficou no passado, saí? Eu já andei de bicicleta. Não quer dizer que você está andando nem que vai andar. Está dizendo que você andou, já andou. Uma ação que ficou no passado. Eu andei. Tu andastes. Ele andou. Nós andamos. Vós andastes. Eles andaram. Andaram. Então, no passado, o que vai mudar o eles, ó, é um R aqui no meio. Que aqui é andam e no passado é andaram. Tá bom? Se você observar, o passado e o presente do nós é a mesma coisa. Nós andamos. Tanto no presente como no passado. Se escreve do mesmo jeito, tá bom? E no futuro, como é que fica conjugado o verbo andar? Eu andarei. Tu andarás. Tá bom? Ele andará. Nós andaremos, vós andareis e eles andarão. Tá bom? Então, essas são as 3 conjugações. Você seguindo esta regra, essas terminações aqui, você vai conjugar qualquer verbo. Andar, pular, saltar, caminhar, tá bom? Essas são as formas de conjugar nos 3 tempos. Presente, passado e futuro. Agora aqui eu vou explicar a atividade para vocês. No número 1, eu quero que você complete com o verbo no presente, como está aqui no modelo. Ó. Comer. No presente, como é que fica esse verbo? Eu como.
Não é eu comi, porque eu comi está no passado. Eu comerei está no futuro. Então, no presente é eu como. A ação está acontecendo. Então, esses verbos você vai conjugar no presente. Então, aqui tem, ó, vender. E o pronome que você vai utilizar é nós. Então, como é que fica? No presente, nós vendemos. Tá bom? Aliás, o verbo é beber e o pronome é eu. Eu, no presente, como é que fica beber? Bebo. Então, fica eu bebo. No presente, é uma ação que está acontecendo naquele exato momento. Eu bebo. Agora, o verbo receber e o pronome vocês. Vocês recebem, né? Está no presente. Recebem, tá bom? No presente, se a gente fosse conjugar em todos os pronomes, como é que ficava? Eu recebo, tu recebes, ele recebe. Nós recebemos, vós recebeis e eles recebem. Então, vocês recebem. O verbo é dormir e o pronome é eles. Vamos agora escrever no presente. Eles dormem. É uma ação que está acontecendo. Eles dormem. Verbo escrever e o pronome é ele. Ele escreve. Está no presente. Ele escreve. E o último verbo, pular. E o pronome é elas. Então, elas pulam. Elas pulam. Ok? Número 2, escreva as frases trocando o passado pelo futuro. Ó, na letra A, eu comi o bolo. No futuro, o verbo comer. Como é que vai ficar? Comi, está no passado. No futuro, eu comerei o bolo. Ela vendeu o anel. No futuro, ela venderá. É uma ação que ainda vai acontecer. Letra C, ele recebeu a visita. No futuro, ele receberá a visita. Vocês bateram na porta. Vocês baterão na porta. E lembrem que esse baterão é com a o tio, certo? No futuro sempre é a o tio. Letra D, eles receberam a caixa. Receberam a caixa. Eles receberam. Ó, termina com AM. Eles receberam a caixa. Como é que fica? Eles receberão, com A o tio. Receberão a caixa. E F, você bebeu o suco. No futuro, você beberá o suco. Uma ação que ainda vai acontecer. Sempre lembre, futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Número 3, passe as ações para o pretérito, ou seja, para o passado. Então, aqui diz, eu comerei o bolo. Então, como é que fica no passado? Eu comi o bolo, uma ação que já aconteceu. Comerei está no futuro. No passado, eu comi o bolo. Vai ser essa aqui, ó, da letra A do 2. Eu comi o bolo. Né? Ele oferece as flores. No passado, ele ofereceu as flores. Letra C. Elas escrevem a carta. Elas escreveram a carta. Escreveram com M. A-M. Tá bom? E letra D. Vocês correm no jardim. Vocês correram no jardim. Correram. Terminar com AM, que é no passado. Tá bom? Número 4. Pense e complete com os verbos adequados. Né? A professora aos alunos. Qual é o verbo que cabe aqui? Então, pode ser o quê? A professora ensina aos alunos, tá bom? Ou ensinou aos alunos. Você vai pensar aí no verbo e completar. O médico, os doentes. O médico o quê? Cuida.
ou atendeu os doentes. Ache aí um verbo que encaixe. O motorista, o carro com prudência. Então, o motorista faz o quê? Dirige. Dirige o carro com prudência. O pianista faz o quê com o piano? Toca. E, por fim, o burrinho, a carroça. O burrinho faz o quê? Puxa a carroça. Número 5. Circule os verbos das frases e escreva em que tempo estão. Então, na letra A diz, ela levanta cedo. Levanta é o verbo. Está em que tempo? Presente. Ó, levanta é uma ação atual, presente. Letra B. Mamãe comprará maçãs. Comprará. Está em que tempo? No futuro. Ela ainda vai comprar. Ela não comprou, certo? Nem ela compra. Ela comprará. Está no futuro. Eu estudei muito para a prova. Então, o verbo aqui, estudei. Está no passado. Já estudei. Eu estudei muito para a prova. Estudei é um verbo que já passou. Letra D. Nós andamos de charrete ontem. Então, andamos é o quê? Passado. E também por esse ontem dá para a gente perceber que a ação já aconteceu. Nós andamos de charrete ontem. Então, leiam as demais frases. Circule os verbos e aqui na linha você vai escrever em que tempo eles estão. No número 6, escreva ao lado. Ação, fenômeno, estado. O verbo indica o quê? Uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Chovia muito. O verbo aqui é chovia. Então, ele é o quê? Fenômeno, né, da natureza. Ela era feliz. Não, ela era infeliz, melhor dizendo. Ela era infeliz. Então, esse era indica o quê? Um estado. Era como ela era. E ela era infeliz, é o estado. Relampejou muito. Esse verbo relampejou é o quê? Fenômeno da natureza. As crianças sorriam. Tá bom? Então, a ação. As crianças morriam. É também uma ação. Leiam os demais verbos, as demais frases e digam qual dos três é. Ação, fenômeno ou estado. E, por fim, número 7, você vai colocar o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo, certo? Então, você vai colocar um desses pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Como combinar com o verbo? Letra A, escrevemos. Poderia ser aqui, eu escrevemos. Pela leitura, a gente não já percebe que fica estranho, uma leitura estranha? Não é eu. Tu escrevemos. Está errado também. Ele escrevemos. Ficou um som errado. Nós escrevemos. Aí sim. Então, aqui é nós, né? Viveste. Como é? Qual seria? Eu, tu, ele, nós, dois, eles. Tu vivestes. Falastes. Tu falastes. Recebeu. Ele recebeu. Bom? Vendo. Eu vendo. Né? Que vem do verbo vender. Quando eu digo, eu vendo uma casa. Então, eu. O tu aqui não vai combinar nem nenhum outro. Letra F. Estudamos. Então, é quem? Nós estudamos. Se eu botar aqui o eu, fica estranho. Eu estudamos, né? E quando o verbo está no plural, ó, escrevemos, estudamos, você já vai saber que é ou nós, ou vós, ou eles. Nunca pode ser os primeiros, porque os primeiros estão no singular. Já tem essa coisa que você precisa também prestar atenção, tá bom? E a letra G até a letra M, você veja aí qual é o pronome que cabe aí e coloque o pronome adequado. Tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, a nossa revisão, e espero muito ter esclarecido
mais um pouco esse assunto para vocês. Até a próxima.